Queridos, vamos falar hoje de um assunto muito interessante, que é sobre arrependimento. Tá? O tema da mensagem esta noite é um questionamento. O que é arrependimento? É muito importante o crente ele conhecer e compreender com clareza o que é arrependimento. Por incrível que pareça, a maioria dos cristãos, eles não compreendem, eles não sabem o que é o arrependimento. Por conta da ignorância do que é arrependimento, tem muitos crentes, queridos, que eles estão há anos sofrendo dentro de uma igreja. Existe crente que sofre há anos. E se não tiver o conhecimento, a clareza do que é arrependimento, pode passar o resto da vida sofrendo dentro de uma igreja, porque não compreende o que é o arrependimento. Então aqui está o questionamento do que é o arrependimento. Vamos tentar trazer uma luz sobre esse assunto, sobre essa palavra. Só que antes precisamos entender que o arrependimento é algo fundamental e necessário para a caminhada cristã. Você não terá uma caminhada cristã saudável sem a compreensão do que é o arrependimento. O arrependimento, ele faz parte das doutrinas básicas do Evangelho de Cristo. É uma das primeiras doutrinas de Cristo, é a doutrina do arrependimento. Se nós não compreendermos o que é arrependimento, podemos estar sofrendo em uma igreja e continuar sofrendo por conta da ignorância. E a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade os libertará. Nós sabemos que o diabo ele não tem o poder de destruir o povo de Deus, ele não tem o poder de destruir a igreja de Deus, mas a Bíblia diz que a ignorância sim, a falta de conhecimento pode sim destruir o povo de Deus. E a Bíblia diz que o meu povo, ele é destruído porque lhe falta conhecimento. E nós não podemos ser ignorantes acerca do que é o arrependimento. O grande problema de muitos filhos de Deus é porque não sabem separar, como eu costumo dizer, uma coisa e outra coisa é outra coisa. É importante entender que uma coisa é o arrependimento. Outra coisa totalmente diferente é o remorso. Por que existem muitos crentes, muitos filhos de Deus que estão sofrendo dentro de uma igreja? Estão sofrendo porque eles pensam que remorso é arrependimento. Às vezes está na igreja vivendo uma vida de remorso, pensando que é arrependimento. Repita comigo: remorso não é arrependimento. O contrário. Não é remorso. Amém? Não é. Mas na cabeça de muita gente, eles não compreendem o que é arrependimento, mas vivem uma vida de remorso. Isso é complicado. Só para você entender, eu vou colocar aqui umas diferenças entre remorso e arrependimento, e depois nós vamos compreender essa palavra arrependimento. A ministração vai ser só isso hoje. Então entenda. Eu vou colocar aqui, que em arrependimento, quando a pessoa tem um arrependimento bíblico e genuíno, no arrependimento ele existe emoção. Mas no remorso também existe emoção. Porém, as emoções que existem no arrependimento é diferente da emoção no remorso. E isso eu achei interessante para mostrar para vocês. Por exemplo, na emoção nós encontramos que sentimento? Tristeza e pesar. Quando alguém de fato ele se arrepende de algo que ele sabe que não agradou a Deus, ele fez algo que sabe que aquilo ali é contra a vontade de Deus, se ele tiver o arrependimento genuíno, vai sim vir uma tristeza no seu coração, vai vir um pesar sobre a sua vida, porque ele pensa: eu desagradei a Deus, Deus é tão bom,
Deus é tão misericordioso, mas eu desagradei a Deus, eu fiz o que não era reto aos olhos de Deus, e existe no arrependimento, sim, uma emoção, né? Emoções como tristeza e o pesar no seu coração. Mas o remorso também tem emoção. Qual é o tipo de emoção que nós encontramos no remorso? A culpa. Quando alguém peca, transgride a lei de Deus, faz algo contrário à vontade de Deus, se ele se arrepender, vai vir uma tristeza. Mas se não for arrependimento, vai ter o remorso. E no remorso vai ter a culpa. E a culpa, o crente que tem o remorso, ele vai viver debaixo de condenação, se condenando. E se essa culpa, dependendo da intensidade dessa culpa, pode ter uma dor persistente na vida dessa pessoa. E ela vai ficar sofrendo na igreja com o remorso. E esse remorso vai deixá-lo com medo de Deus. Ele não vai se sentir confortável num ambiente como este por conta da culpa, por conta da condenação. Fez algo de errado, aquilo dali ele sabe que não agradou a Deus, aí não existe o arrependimento. O que existe é o remorso, porque ele pensa que remorso é arrependimento. E aí vai ficar ali com a culpa, se condenando. E aí vai encher as orações de condenação, vai encher as orações de culpa. Ah, Senhor, não sou digno. Ah, Senhor, não sou merecedor. Porque não existe um arrependimento na vida dessa pessoa. O que existe é o remorso, mas ela pensa que está se arrependendo diante de Deus por estar se culpando pelo erro, pelo pecado, pela falha. Vocês estão compreendendo? A importância de entender o que é o arrependimento para não estar com remorso ao invés de arrependimento. Na Bíblia nós podemos observar 2 discípulos, um teve arrependimento, o outro teve remorso. Pedro traiu Jesus, negou abertamente 3 vezes. Você conhece esse homem? Conhece? Não. As más línguas dizem que Pedro só negou Jesus porque na hora que perguntaram, você conhece esse homem? Ele lembrou que Jesus curou a sogra dele. Aí disse, conhece esse homem não. Negou Jesus 3 vezes. E Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata. 2 erraram. 2 negaram a Cristo. Mas em Pedro houve arrependimento. Em Judas houve o remorso. E o fim do remorso, querido, não é algo bom. Por isso que é importante, Deus quer que você entenda que não pode existir remorso na sua vida, mas o arrependimento sim. Amém? Então veja aqui a diferença de emoções que tanto existe no arrependimento como também existe no remorso. Nós podemos encontrar tanto no arrependimento como no remorso o seu caráter, né? O caráter do arrependimento, né? E o caráter do remorso. Entenda, o caráter do arrependimento, ele é um caráter saudável e construtivo. O arrependimento é algo bom. O arrependimento é algo que deve existir na vida do Filho de Deus. Mas já o caráter do remorso, ele é um caráter destrutivo e tóxico. Por isso que Judas teve o fim que teve. Até hoje não se sabe bem qual foi o fim de Judas. Se você ler nos evangelhos, diz que Judas pegou uma corda, né, e saiu para se enforcar. Se você ver no livro de Atos, diz que Judas se precipitou no abismo. Dando a ideia que ele se jogou, né? E aí fica esse contraste, né? Alguns estudiosos acreditam que ele pegou qualquer tipo de corda, a corda se arrebentou, ele se precipitou no abismo. E por aí se vai, levantando teorias e mais teorias. Mas o que aconteceu na vida de Judas foi o resultado de uma vida de remorso. Querido, quando você pecar, quando você errar, quando você transgredir a lei de Deus, você não pode ter remorso. Você não pode estar se culpando, se condenando. Não, você precisa se arrepender.
Você está aqui mesmo? Vamos entender aqui. No arrependimento e no remorso existe algo chamado atitude. E existe uma diferença entre a atitude no arrependimento e a atitude no remorso. Eu estou colocando isso aqui que eu quero que você avalie sua vida para ver se quando você erra ou quando você peca, o que é que acontece com sua vida. Se acontece o arrependimento ou se acontece o remorso. Então, no arrependimento, qual é a atitude que tem em quem se arrepende? O reconhecimento do erro e tomada de medidas para corrigi-lo. O arrependimento genuíno, o arrependimento verdadeiro, quando ele reconhece o erro, ele traz a correção. Não é ficar se culpando, não é ficar se condenando. A verdadeiro arrependimento, ele traz o conhecimento, né? Ele reconhece que errou. Não, eu errei diante de Deus, eu pequei diante de Deus, mas eu não vou permanecer nesse erro. Eu não vou permanecer, eu vou corrigir esse negócio na minha vida. Já no remorso, é totalmente diferente. A atitude do remorso vai ser o sentimento de culpa persistente, sem foco na correção do erro. Você olhar para a vida de Judas, querido, você não vê um foco nele para corrigir o erro. Ele traz para si uma autopunição. Ele se pune. E a forma que ele se encontra de autopunição é tirar a sua própria vida. Porque isso não é corrigir o erro. Isso é se autopunir. E o ser humano, ele é mestre em se punir. O ser humano, ele é expert em trazer condenação para si próprio. Você está aqui ainda? Veja a diferença. Se você errar, se você pecar, se existir arrependimento na sua vida, você vai reconhecer o erro e vai tomar medidas para trazer a correção. Mas se existir remorso, o sentimento de culpa ele vai persistir e nunca haverá o foco de que eu vou corrigir isso na minha vida. Vou trazer uma correção para isso, uma solução para isso. O arrependimento vê uma saída. O remorso não vê saída. Só vê a punição. Você está compreendendo aqui? Por que a maioria dos crentes confundem remorso com arrependimento? E Judas, nunca existiu arrependimento em Judas, e em Judas o que existiu foi o remorso. Vou veja aqui ainda. A diferença. O arrependimento tem um resultado e o remorso também tem um resultado. Nós encontramos resultado tanto no arrependimento como no remorso. Qual é o resultado do arrependimento? Mudança de comportamento e aprendizagem. Momento de mudança de comportamento. Eu não sei de onde eu tirei esse momento, né? Mudança de comportamento e aprendizagem. Quando existe um arrependimento verdadeiro e genuíno, a pessoa vai tirar dali um aprendizado. Pai, nessa arapuca aqui eu não caio mais não. Esse vacilo aqui na minha vida eu não dou mais não. Essa brecha aqui eu não abro mais não. Ele vai ficar vigilante para não cometer mais aquele erro. Esse é o resultado do arrependimento. A pessoa vai trazer a correção para a sua vida. Já o remorso, o resultado pode levar a depressão, ansiedade e um bloqueio emocional. As emoções da pessoa em remorso vai bloquear a vida dele. E às vezes ele fica ali na igreja o resto da vida infrutífero, porque ele vive uma vida debaixo de condenação. Sempre remoendo o seu erro, sua transgressão, seu pecado, e aquilo dali vai sim trazer complicações na sua vida emocional, né, no emocional, e vai sim, pode sim gerar uma depressão, a ansiedade e o bloqueio emocional. A pessoa não consegue mais
dá um sorriso mesmo de alegria, um glória a Deus com alegria, porque ele vive debaixo de condenação. Eu conheço muito crente que vive debaixo de condenação, porque ele não sabe o que é o arrependimento. Você está aqui mesmo? Pois bem, nesse caso aqui, gente, o remorso, existe uma culpa persistente e dolorosa que pode impedir a pessoa de seguir em frente. Ele vive diante de Deus como se tivesse um monte de dedos apontando o erro dele. Você entende que uma vida com remorso, ela não é uma vida com paz? Ela não tem alegria de ser crente, não vai ter alegria de viver, por conta de um erro, por conta de uma falha, por conta de um pecado. Agora, se existisse o arrependimento, essa pessoa encontra a solução. Porque no arrependimento tem saída. Repita comigo: no arrependimento tem saída. No remorso tem a prisão. Você já errou alguma vez em sua vida? Você já pecou alguma vez em sua vida? O que pode existir, querido, o que é bem-vindo é arrependimento. Remorso não. Amém? Então, esse é o principal problema. Eu vou apontar aqui 2 principais problemas do remorso. O primeiro é esse. A pessoa vai viver e vai persistir na culpa, né? E uma culpa muito dolorosa na vida dele e que vai impedir a pessoa seguir sua caminhada cristã. Essa pessoa não pode mais desenvolver o seu chamado em Deus. Ela não pode mais servir a Deus com alegria, louvar a Deus com alegria, se derramar diante de Deus por conta da culpa. E a vida dessa pessoa agora está travada espiritualmente. Por isso que Deus quer que você saia daqui nesta noite entendendo o que é o arrependimento bíblico. O arrependimento que Deus espera na vida de todo cristão. Gente, Deus sabe que nós vamos errar. Deus sabe que nós vamos pecar. Deus sabe que nós vamos cometer vacilos. Deus sabe. Mas Deus espera de cada um de nós o arrependimento. Você está aqui ainda? Qual é o outro lado ruim do remorso? E o que prende muito crente é justamente o remorso. Olha aqui, ó. O remorso, ele permite, entende? O remorso, lá na sua conscienciazinha, ou na sua mente, ele permite admitir o erro. Ó, você errou, você pecou, você falhou. Ele vai permitir o erro, mas vai fazer com que você peça perdão, porém, depois, você volta ao mesmo pecado. Porque não houve arrependimento, houve remorso. Então o remorso, a pessoa vai ali, se não ficar preso com aquele monte de dedo apontando para a pessoa viver em depressão, ele pode ter o outro lado, que é admitir o erro. Não, eu errei, eu pequei, eu sei que eu falhei, né? Vou pedir perdão a Deus, porém volta à mesma prática. Vou dar aqui um exemplo de alguém na igreja que é preso na pornografia. Vive vendo as imoralidades na internet. Quem aqui já viu pornografia no celular? Uma das coisas mais difíceis que alguns homens encontram na sua vida de se livrar da pornografia. Mulheres também estão entrando nesse pecado da pornografia e estão ficando presas também no mundo da pornografia. E a pornografia se torna um tipo de prisão. Existem muitos crentes na igreja que eles não têm paz na sua vida por causa da pornografia. É um pecado a pornografia. Você acha que pornografia é pecado? Claro, né? E as crianças estão tendo acesso à pornografia mais cedo hoje em dia. Por conta do celular, do tablet. A pornografia anda reinando
na mente das pessoas e destrói a mente das... A pornografia, ela é tão maléfica que ela destrói a mentalidade daquela pessoa. Destrói o casamento, destrói a vida sexual do casal. É algo totalmente diabólico a pornografia. Aí está lá o irmão preso na pornografia, e esse prisão ficou num loop disso agora. Não, Senhor, eu me arrependo do meu erro. Senhor, nunca mais na minha vida eu vou olhar pornografia. Quando menos espera, está lá de novo, no outro dia. Uma pessoa que pede perdão a Deus hoje por ter pecado, e amanhã, ou semana que vem, ou mês que vem, está cometendo o mesmo erro. Isso é porque não existiu arrependimento. O que existe na vida da pessoa é o remorso. E é muito difícil ter um homem que nunca colocou seus olhos, nunca passeou seus olhos pelas imundícies. Muito difícil. O que não pode, querido, é permanecer preso a isso. Vocês estão aqui ainda? E a fase mais complicada para isso é a fase da adolescência. Mas tem muitos homens casados, com 20, 30, 40 anos de casado, que fica preso nesse tipo de coisa. E na igreja vive sofrendo por causa do remorso. Amados, o remorso não vai trazer libertação. O arrependimento, sim. Você está aqui ainda? Então veja, o arrependimento é a única maneira de ser verdadeiramente liberto do império das trevas. Eu dei aqui o exemplo do pecado da pornografia, mas existem vários tipos de pecados e cada pessoa tem sua área de fraqueza em determinada área da vida. Amém? Você está aqui? Mas seja qual for o lado da sua vida, porque tem crente que às vezes ele não vê a pornografia, mas a linguinha é abençoada para estar falando mal de um irmão aqui, mal de um irmão ali, denegrindo a imagem de um aqui, a imagem de outro ali. E deixa eu dizer uma coisa para você: fofoca é pecado. Falar mal da vida alheia é pecado. E se você vive nesse pecado, você precisa se arrepender. Minha avó já dizia: quem não cuida quem fica olhando na panela dos outros acaba queimando a sua. Repita comigo: fofoca é pecado. Quem já fofocou aqui? Levanta a mão para mim saber. Quem já fofocou? Tem que já fofocou, não já? É pecado fofoca. Fala mal do pastor, da esposa do pastor. Tem pessoas que olham para o pastor, para a esposa do pastor, que quer encontrar perfeição. Vai achar nunca, em nenhum. Vocês estão aqui? E o que é que nos liberta? O verdadeiro arrependimento é a única maneira de nos libertar do império das trevas. E para isso nós precisamos o quê? Saber o que é arrependimento. Porque o arrependimento é a porta, saída. O arrependimento é a porta por onde nós nos libertamos dos pecados, da força do pecado, do império das trevas. É por isso que o arrependimento é uma das primeiras doutrinas de Cristo. O arrependimento das obras mortas, que é o arrependimento do pecado. Então, eu vou mostrar aqui a vocês os primeiros casos no Novo Testamento em que é usado essa palavra arrependimento. Então eu quero ser bem rápido aqui. Vou ler aqui Mateus capítulo 3, versículo 1 e versículo 2. Nós vamos ver aqui que João Batista, ele inicia lá o seu ministério, ele apresenta o seu ministério, e o que ele usa ali é justamente a doutrina do arrependimento. E diz aqui, Mateus capítulo 3, versículo 1 e 2.
Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, e João Batista dizia o quê, minha gente? O que era que João Batista pregava? Ele dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Quando ele diz isso, ele está querendo dizer que o pecador, ele não tem condições de entrar no reino dos céus, mas existe um meio pelo qual o pecador vai ter acesso ao reino dos céus para que possa entrar. E que meio é esse? É o arrependimento. João Batista apresentou o arrependimento como aquele meio pelo qual o pecador, ele vai sair da condição de pecador para poder assim entrar no reino dos céus. Agora, olha aqui em Mateus capítulo 4, versículo 17. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer, ou seja, aqui Jesus, ele está dando início ao seu ministério. Ele está fazendo seu primeiro sermão, sua primeira pregação. E sabe o que era que Jesus estava anunciando? Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer o quê? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Ninguém pode entrar no reino dos céus sem antes haver um arrependimento em sua vida. Sem o arrependimento, ninguém entra no reino dos céus. Jesus pregou o arrependimento. E o arrependimento, ele precisa estar em nossas vidas. Não o remorso. Você está aqui ainda? Glória a Deus. E aí, quando Jesus implantou sua igreja, estabeleceu seu ministério aqui na terra, ele foi para os céus, e Pedro foi dar início ao primeiro culto da igreja na terra. E quando foi dado início, Pedro prega ali, está registrado no livro de Atos, capítulo 2, versículo 38, diz: respondeu-lhes Pedro. Foi que Pedro respondeu, gente? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Ou seja, para que haja perdão dos pecados, é necessário que o pecador se arrependa. Vou pedir que aumente só um pouquinho aqui meu retorno, por favor, só um pouquinho. Queridos, se houver remorso, existirá perdão do pecado? Não. O perdão dos pecados, ele é possível por meio do arrependimento. Vocês estão compreendendo aqui? E se nós formos no original e ver qual palavra João Batista usou, qual palavra Jesus usou, e qual palavra Pedro usou para ser traduzido na nossa Bíblia para arrependimento, porque na nossa Bíblia está arrependei-vos, mas no original não é a palavra arrependei-vos, existe a palavra grega, que é traduzida por arrependimento, e essa palavra aqui. Eu confesso a você que eu não sei a pronúncia correta, então eu vou pronunciar da forma que está transliterada aqui, ó. A transliteração é a adaptação da letra de outro idioma às letras do nosso idioma, que no caso seria metanoel. Não Noel, aquele velhinho mentiroso do Natal. É metanoel, né? Existem livros, né, que quando traz para o nosso português fica metanoia, entendeu? Então, no português é como se ficasse metanoia. Aqui no original é metaneo. E é formado por duas palavras. A primeira palavra é a palavra meta, e a segunda palavra é a palavra nous, como se fosse metanous, né? E o que é que meta significa? Voltar, mudança. E nous significa mente, pensamento, intelecto. Então, se eu entendo o que é meta, voltar, mudar, mudança, e nous, mente, pensamento, intelecto, então, no caso, eu já sei o que significa metanoia ou metaneus. Significa, deixa eu olhar aqui, ó, mudança de mente.
mudança de pensamento, mudança de intelecto. Isso quer dizer o quê? Que quando João Batista pregou, ele disse: ei, escuta uma coisa, mudem o vosso pensamento, mude a vossa forma de pensar. Se nós estivéssemos lá na época de Jesus, ouvindo a mensagem dele no grego, o que Jesus estava pregando era o quê? Era o quê? Olha, mude a mentalidade de vocês, mude o pensamento de vocês para que possa entrar no reino dos céus. Qual é o pensamento que nós tínhamos antes? O pensamento que o mundo apresentou para nós. Qual o pensamento que o mundo mostra aí afora? Qual o pensamento que tem implantado no mundo aí fora? Que pessoas que não são casadas podem ter relação sexual. Sabe, Deus, ele instituiu a família. Família é pai e mãe. E sua prole. Tem pessoas que ficaram horrorizadas porque o Papa trouxe essa grande revelação. O novo Papa, ele disse: família é constituída de homem, mulher e filho. Qual é a revelação nisso? Nenhuma. Mas para o mundo assim vai ficar igual barata. Teve pessoas da Globo que ficou igual barata tonta. O Papa falou o quê? O Papa está desconstruindo. Porque o mundo está tendo uma mentalidade que não é de acordo com o padrão divino. E aí onde entra a pregação: mudança de mentalidade. É pegar a mentalidade que o mundo apresenta e modificar para a mentalidade divina. Porque as pessoas, elas passam a olhar a pornografia porque elas têm uma aceitação na sua mente que isso é verdade, que isso não tem problema. Que ele está tendo alguma vantagem com isso. Qual vantagem? Destruir sua própria mentalidade, seu próprio cérebro. Vocês estão aqui ainda? Moda feminina nesse mundão. Como é a moda feminina nesse mundão? Qual é o conceito que se emprega para as mulheres? Qual é o pensamento sobre as mulheres? É para que elas se vejam como cachorras. É assim que se canta nas músicas. É assim que as próprias mulheres dançam as músicas, chamando elas de cachorras. Aí onde é que vem a mensagem de Jesus? Quando diz: arrependei-vos. Mude essa forma de pensar. Mude esse pensamento. A Bíblia deixa bem clara que não há comunhão entre luz e treva, entre crente e um descrente. Aí o diabo quer entrar para destruir a vida do irmão ou a vida de uma irmã, entrando na cabeça deles, para eles passarem a aceitar que pode um crente namorar com um descrente. E aí chega a mensagem de Jesus: arrependei-vos, ou seja, mude essa forma de pensar. Não condiz com as Escrituras. Pastor, eu queria falar com o Senhor, é que tem uma pessoa do mundo. Meu irmão ou irmã, se vem falar de namoro, a resposta não minha, mas da Bíblia é: mude esse pensamento seu. Você está aqui? Meu querido, minha querida, o diabo, quando entra na vida de alguém, ele entra para arregaçar tudo, e ele entra sem misericórdia. Vocês estão aqui ainda? Algumas pessoas voltaram para o culto. Antes não tinha muita gente fora. A gente percebe pelo coração, a gente sente onde os corações das pessoas estão na hora da palavra. Então entenda: o diabo não tem misericórdia. A Bíblia deixa bem claro: o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Essa palavra nous, que é a segunda palavra de metanous, que significa mente, pensamento e intelecto. Quando Jesus, Pedro, João Batista apresentou essa palavra metanous, como fala de nous, isso significa que a decisão está onde? E não nas emoções. É na nossa mentalidade. É uma predisposição, é a gente decidir
que tipo de pensamento estará na nossa mente. Quando diz mudança de mente, já é a predisposição nos seus próprios pensamentos. Esse tipo de pensamento eu não aceito. Eu sou um homem cristão, sou um homem de Deus. Eu não aceito na minha cabeça vir um pensamento para eu namorar ou flertar com mulher do mundo. Vice-versa. Para eu estar olhando uma pornografia no seu celular aqui, eu bloqueio logo essa poeira que chegou aqui. Eu tenho que ter uma predisposição. Você, mulher casada, homem casado, você tem o direito e o acesso de ver o Instagram de sua esposa. Vá no histórico. Vê o que esse povo anda vendo aí. Você, homem casado, não pode estar vendo pornografia. Você, mulher casada, não pode estar vendo essas imoralidades. E se aparecer lá, joga seu celular fora. Por isso que a Bíblia diz, se teu olho te faz pecar, arranca e joga fora. Quando ele diz, teu olho te faz pecar, arranca, ele não está falando das botocas assim, para você jogar fora as bolas, não. Se você coloca seu olho aqui, isso te faz pecar, ele diz, arranca e joga fora. Tira de lá. Ele está falando que muda esse pensamento, essa forma de pensar. Está falando, tira daí. Vocês estão aqui ainda? Quando diz, nos arrependei-vos, significa que a decisão está na mente. O remorso é mais emoção. Arrependimento é mais consciência. É uma decisão. Eu não quero isso para a minha vida, acabou. Eu decido. Nos é uma decisão sólida de tomar uma direção para a sua vida. Eu não quero isso para a minha vida, não. Não está acrescentando nada. Gente, pecado não acrescenta nada na vida de ninguém. Pecado é morte, pecado é destruição. É trocar momentos de prazer carnal pela as bênçãos do Senhor, pela presença de Deus. E ninguém em pecado sente a presença de Deus. Vocês estão aqui ainda? A construção de arrependimento, metanoia, ou metanoia, quer dizer o quê? Que o verdadeiro arrependimento é o quê, gente? Repita comigo. O verdadeiro arrependimento é uma escolha. Eu escolho na minha mente. O campo de batalha é aqui. A decisão é aqui, Esse pensamentozinho aqui eu não aceito não. Isso não é de Deus não. Esse pensamento não é bem-vindo não. Como é que eu tiro pensamento maus? Um pensamento bom. Vem um pensamento mau, fazer o quê? Vou pensar o contrário. O verdadeiro arrependimento é uma escolha mental de deixar o que desagrada a Deus e voltar-se para Ele de todo o coração e mente. Deus não só quer nosso coração. Ele também quer a nossa mente. Amém? Diz que é nosso coração, nossa mente e o nosso corpo. Como é que o salmista falava? Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e o que mais? E tudo que há em mim. A sua mente tem que bendizer ao Senhor também. E o seu corpo tem que bendizer ao Senhor. Uma mulher de Deus vai bendizer ao Senhor com o seu corpo na rua. Com uma chave de saia, uma chave de short. Vai. Andando com as costas nuas aí no meio da rua. Vai bendizer ao Senhor, irmão? Vai não. Vai bendizer o quem? A carne e o império das trevas. Pastor, eu estava gostando d'água, agora já não estou gostando mais. Mude esse pensamento. Metanoia, mudança de mentalidade. Nós não podemos estar no mundo com a mentalidade do mundo. Você está aqui ainda? Arrependimento, 2 pontos aqui, O arrependimento reflete uma virada, uma mudança de direção. A minha vida todo dia era essa direção aqui, A metanoia é isso, Eu andava para cá, já não ando mais.
As coisas que eu vi no Instagram, no celular, era isso. Já não olho mais isso. É uma mudança de direção. Essas coisas nem me interessam mais. Começa a clicar só no que você quer ver, para ele nunca mais sugerir aquelas porcarias. Digo isso quem vê, pensa que eu sou algum expert em rede social. Nem isso eu tenho. Nem isso eu tenho. Mas eu acho que é assim que funciona, não? O que você vê ou o que você fala. Se você falar qualquer coisa, ó, ele está ouvindo tudo pelo microfonezinho aqui, ó. Se você for acessar, vai mostrar, se falar óculos, né? Aí, quando você abrir, só que vai aparecer é óculos. Anda nos espionando, viu? Dia e noite, noite e dia. Ninguém mais tem privacidade de nada. Você está aqui ainda? Então, o arrependimento é isso, gente. É um novo rumo. Amém? Repita comigo. Repita assim, arrependimento é um novo rumo. Se eu estou voltando às mesmas práticas, é porque nunca houve arrependimento. Arrependimento é um novo rumo e um comportamento e uma visão de vida completamente alterados. Eu não vou mais viver da forma que eu vivia antes. Eu me lembro quando eu cheguei do rapel, lá que eu me converti, lá na Serra, que eu cheguei em Nova Jersey, lá o meu apartamento tem um monte de bebida. Quando eu cheguei lá, fui logo tirando as bebidas. O que era isso, gente? Metanoia. A mudança de rota, mudança de comportamento, mudança de atitude, as atitudes já não eram mais as mesmas. Isso é metanoia, isso é metanel, sei lá o que seja. É a mudança de rota, mudança de destino. Se eu não estou mudando a minha rota, não tem arrependimento. Tem homem que vai para a academia mais para olhar o bumbum das mulheres do que para fazer os exercícios. E mandar a academia há tanto tempo, nunca vi mudança no seu corpo. Não, ele não vai para o corpo dele. Nunca vi uma mudança no corpo do irmão. Frequenta a academia 10 anos na academia, irmão. Não tem... Nunca ganhou um centímetro, meio centímetro de massa muscular. Que irmão vai fazer lá? Miséria e queima, Jesus, um negócio desse. Irmão pode querer enganar nós, agora Deus ninguém engana, não. Vocês estão aqui ainda? O que é o arrependimento? O arrependimento significa uma decisão de mudar completamente pensamentos, comportamentos e atitudes. Eu vou deixar de ser grosso em nome de Jesus. Só fala com a irmã dando coice. Só fala com o irmão dando coice. Só fala em casa dando coice. Parece dar mais coisa do que uma burra braba. Só vive dando patada no povo. Gente, isso é o mundo. O crente tem que ter a mudança de pensamento, mudança de atitude. No mundo é normal ser bruto, mas no reino de Deus isso é anormal. Vamos passar a tratar melhor as pessoas. Já tem na língua a resposta. Irmão, isso não é de Deus não, muda seu pensamento. Você está aqui ainda? Se eu soubesse que ia ser assim, eu nem tinha vindo hoje para cá. Vocês estão aqui ainda? Entenda o que é arrependimento, gente. Se não houver isso, não houve arrependimento. Significa uma decisão. É você quem decide mudar completamente seus pensamentos. Eu não quero pensar nisso mais, não. Os pensamentos vêm, eu não sou obrigado a aceitar. Você não. Os pensamentos, comportamentos e atitudes. Eu já falei para mim mesmo, às vezes eu sou meio bruto, eu tenho que mudar algumas coisas. Agora não confunda convicção com brutalidade, não. Convicção é com brutalidade. Brutalidade é você tratar mal as pessoas, você ser áspero, você querer rebater para seu ego ficar sobre as pessoas.
o ego. Você e acima dos meros mortais que lhe cercam, né? Quem é esse verme, como diz Vedita, né? Quem é esse verme para dizer isso comigo? Eu, coisinha aqui, filho de Joaninha. Né? O Bambambam, o dono da única Coca-Cola gelada no deserto sou eu. Eu vou dizer umas verdades, aliás, fulano hoje ainda. Dizer umas verdades. Irmã, verdade sem amor é agressão. Repita comigo. Verdade sem amor é agressão. A base do reino de Deus é o amor, queridos. No amor não existe agressão. Agora, o amor é duro, mas ele não é agressivo. Amém? Ele nunca vai dizer uma palavra para você ficar ofendido, para lhe rebaixar. Se o amor dá uma palavra dura, é para lhe salvar. A Delma vai ver. Eu vou dizer aqui um argumento nela aqui, para ela entender o lugarzinho dela onde é. Para nunca mais ela ousar falar tal coisa comigo. O rei da cocada preta, olha. Você está aqui ainda? Vamos lá, está terminando. O arrependimento é uma mudança de mente que é acompanhada de ações. Enquanto todo mundo está indo para ali, ó, eu vou para cá agora. Ó, porque eu vou mudar minha forma de pensar. E não é só uma mudança, é ações. Eu preciso fazer algo contrário do que eu fazia. Vocês estão aqui ainda? Diga, Deus é bom? Deus é bom. Aleluia. Nós podemos ver uma mudança de rota muito grande na vida de Paulo. Em Atos 9:1 diz que Paulo, ele respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote já para ir atrás de cartas, de ordens, para prender e castigar os crentes. Depois Paulo teve um encontro com Jesus e a sua vida teve uma mudança de rota, teve uma metanoia. Uma mudança de comportamento, uma mudança de paradigma, uma mudança de tudo na vida de Paulo. Diga, eu preciso mudar. No filho pródigo, o que nós encontramos no filho pródigo é o verdadeiro arrependimento. Ele estava lá, junto com os porcos. E Lucas 15:18 diz, levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei, Pai, pequei contra o céu e perante ti. Ele vivia uma vida, mas o arrependimento fez com que ele tivesse uma mudança de direção. Isso é o verdadeiro arrependimento. Mudança de mente, mudança de direção, mudança de comportamento, mudança em todas as áreas de nossas vidas. Fazer as mesmas coisas é remorso, não é arrependimento. Ficamos felizes por você ter acompanhado mais uma de nossas ministrações. É uma alegria ter você conosco. Queremos aproveitar para te convidar a conhecer a nossa igreja. Confira a nossa programação de cultos semanais e faça-nos uma visita. Estaremos de braços abertos para compartilhar momentos de fé e comunhão com você.